Fala pessoal, hoje eu resolvi tirar do fundo do baú uma coisa que me perguntam já há muito tempo: qual os livros que eu recomendo. Na verdade eu tenho uma bibliografia vasta no final do meu curso, onde eu tenho lá a primeira lista, meus livros de cabeceira sobre educação financeira, que eu vou trazer todos para vocês aqui agora. São 10 livros, tá? Mas quando eu falo meus livros de cabeceira, o meu livro de cabeceira da minha vida é a Bíblia, tá? Muita gente pode não entender isso, mas o livro da Bíblia tem muito a ver, se não a coisa mais importante, com prosperidade. Mas eu vou falar isso no final, porque eu sei que tem gente que não gosta muito desse assunto, né? Tem alergia a Deus, infelizmente. Tem alergia, acha papo careta, papo de fanático, né? Eu já ouvi falar esse tipo de coisa. Então, para quem quiser, fica para o final e eu falo sobre as bênçãos que Deus tem na Bíblia para aqueles que querem prosperar. Então, eu vou falar sobre educação financeira, realmente como ela transformou a minha vida. O primeiro livro da lista é Os Segredos da Mente Milionária, tá? Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Eu vou analisar aqui os livros que eu estou sugerindo numa ordem determinada, porque aconteceu assim na minha vida e eu acho que eu fui muito abençoado, né, sobre a forma como esses livros chegaram. Porque, por exemplo, esse livro Segredos da Mente Milionária, ele trabalha a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, como que a gente pensa sobre dinheiro. E o T. Harv Eker mostra que os pobres pensam completamente diferente dos ricos e que essa seria uma maneira de fazer com que muitas pessoas pobres cheguem à riqueza. E ele confirma e ele prova isso no livro. E ele mostra exatamente onde a gente pensa errado. E ele explica que muitas vezes a gente pensa errado porque a gente foi educado e a gente teve relacionamento a vida inteira com pessoas que nunca foram bem-sucedidas financeiramente. Existem pessoas que nascem em famílias pobres, mas existem muitas pessoas que saem do zero e chegam à riqueza, e riqueza grande, milionários e bilionários, que saíram do zero. O que essas pessoas têm de diferente? Elas, em primeiro lugar, elas pensam diferente, elas acreditam que pode, mas não é só acreditar, não é só ter fé, tá? Isso é muito importante, mas existe toda uma forma de se pensar a respeito de dinheiro que faz diferença. Eu não vou entrar nos detalhes aqui porque a ideia é passar a minha lista. Em segundo lugar, O Milionário Automático, de David Barr. O plano perfeito para viver bem e ficar rico. O que é o milionário automático? O milionário automático, basicamente, é aquele princípio que é muito utilizado pelas pessoas bem-sucedidas financeiramente, que é pagar-se em primeiro lugar. As pessoas falam: não, mas eu preciso pagar primeiro as contas e nunca sobra nada. Nunca vai sobrar se você pagar primeiro as contas. E você tem que... Ele explica aqui a importância de se pagar em primeiro lugar. E ele explica da seguinte maneira: o cara pode ganhar salário mínimo, o cara pode não ter nada. Nunca o dinheiro dele vai ser suficiente. A pessoa que ganha muito, ela acaba assumindo compromissos maiores, ela quer sempre mais. Então, desde o pobre até o rico, nunca o dinheiro vai ser suficiente. Então ele diz que você ganhar um salário mínimo, o mínimo possível, ou ganhar pouco, você tem que criar o hábito automático. Por isso o livro chama O Milionário Automático, de receber qualquer dinheiro, separa para investir. E quando você começar a investir em bolsa, isso é um hábito muito bom e saudável, porque primeiro você sabe aonde investir no lugar certo e fazer o dinheiro crescer. Então quando você sabe que você descobriu aquele lugar que o dinheiro realmente cresce, quando você associa a esse bom hábito do milionário automático de pagar-se em primeiro lugar, receber o dinheiro, o cara separa 10%, 20%, 30%. Tem gente que chega num ponto que separa 90% para investir, quando ele descobre como é rentável o dinheiro investido em bolsa de valores. Porque aí ele quer fazer o dinheiro crescer muito, porque ele sabe que o dinheiro lá rende muito. Terceiro lugar, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre é a história de que o cara tinha um pai que pensava como pobre e o pai de um amigo dele que pensava como rico. E ele optou por aprender os ensinamentos
do pai rico do amigo dele. E aí ele fazia as comparações, por que o pai dele nunca tinha enriquecido e por que o pai do amigo ficava cada vez mais rico. E esse livro é muito interessante, para mim foi um livro que quebrou muitos paradigmas. Todos esses dois livros que eu já falei, eles quebram paradigmas, modelos de pensamentos mentais que atrapalham a vida da gente quando a gente tem um modelo errado. E o Pai Rico, Pai Pobre, ele mexe profundamente em todos esses conceitos. E eu vou falar agora sobre muitos livros do Pai Rico, Pai Pobre. Eu aqui vou falar sobre a série Pai Rico, Pai Pobre, porque ela foi muito importante na minha vida. O livro Pai Rico, Pai Pobre foi tão transformador para mim que depois eu quis ler vários outros livros da série. A série tem 20 e poucos livros, eu li 14. Aqui eu trago para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros do Pai Rico, Pai Pobre, mas eu posso dizer para vocês que esses livros, eu volto e meia, eu volto lá, porque ele trabalha todos os aspectos do enriquecimento, da maneira de, não só de pensar e agir para se tornar rico, mas ele vai a fundo em negócios, quais os melhores setores de investimento, desde a Bolsa de Valores. Particularmente o Robert Kiyosaki não é um grande investidor de bolsa, mas as pessoas falam, poxa, mas se o Pai Rico, Pai Pobre não investe em bolsa, por que você fala tanto dele? Porque o Robert Kiyosaki está nos Estados Unidos. As pessoas me acusam muito de falar assim, como é que você fala nos seus vídeos de 40% ao ano na bolsa, se o Warren Buffett, todo mundo diz que ele só ganha 20%. Em primeiro lugar, que não é verdade, não sei de onde é que tiraram isso. Tá? Ele ganha muito mais do que isso, senão ele não teria chegado onde ele chegou. Mas vamos supor que seja 20%, em média, você consegue de dividendos nos Estados Unidos muito menos do que no Brasil. Muito menos por quê? Porque o Brasil é um país emergente. E países emergentes rentabilizam muito mais do que nos Estados Unidos, que é uma economia estável. Mas são mercados diferentes. As pessoas não podem fazer uma comparação dessa. O Warren Buffett ganha 20%, você diz que ganha 40%. Eu ganho muito mais de 40% no Brasil. E ganho também um pouco mais, em média, tá? Nos Estados Unidos, com 20%. Mas por quê? Porque aqui é um país estável, a economia é estável. Não sobe mais tanto quanto sobe no Brasil, que tem um potencial de crescimento muito grande. E o Robert Kiyosaki, ele não gosta de bolsa de valores. Mas nos Estados Unidos você tem uma infinidade de outras coisas, setores da economia extremamente prósperos para investir, como é o setor imobiliário. E ele é um especialista no setor imobiliário, o Pai Rico, Pai Pobre. Mas ele menciona a bolsa por alto, mas não, ele diz claramente, não é o meu forte, apesar de que ele tem pessoas que orientam ele e ele põe alguma coisa na bolsa de valores, tá? Mas o mais importante do Pai Rico, Pai Pobre é o famoso quadrante Kiyosaki, se não me engano, quadrante Kiyosaki, onde ele explica, ele faz uma cruz assim, e ele diz que todo mundo é ou empregado, ou autônomo, ou empreendedor, ou investidor. E ele explica que todo mundo, a maioria, 98% da população mundial é empregada, é criada para ser empregada. As pessoas na escola são criadas para ser empregados, arrumarem um bom emprego. Mas muitos começam a pensar grande, pensar maior, e falam, não, eu vou abrir um negóciozinho, vou abrir um consultório, vou abrir um escritório, e vou ser autônomo, não vou ser meu próprio patrão. Mas ele explica que essas pessoas também pagam imposto alto. E aí ele vai para os empreendedores, as pessoas que montam negócios, que geralmente têm incentivos do governo para montar negócios, começam pagando muito menos imposto. Então, o autônomo, o empregado, paga 27,5% de imposto de renda aí no Brasil. Quando a pessoa é empreendedora, como dono de negócio, como dono de empresa, você paga 20% mais ou menos, né? É o que eu pago nas minhas empresas, 20%. Então, já está aí uma diferença gigantesca de 7,5%. E fora os outros incentivos, por exemplo, você ganha, o autônomo e o empregado, ele ganha, vamos supor, 10 mil reais, um exemplo. Ele tem que pagar 27,5% em cima dos 10 mil, depois ele começa a gastar. Na empresa, além de você pagar, como dono de empresa, você pagar só 20%, você paga 20% de imposto, não é sobre o que você ganhou, fatura bruto, é sobre
o que você faturou, descontado tudo que você já gastou. Então você compra um imóvel para instalar a empresa, compra um automóvel, tudo você vai descontar. E o que sobrar, você vai pagar imposto e só 20%. Então tá aí várias diferenças, tá? Várias. Poderia discorrer aqui, né? São muitos vídeos que eu tenho no canal falando sobre todas essas coisas. Mas, e aí por último tem o investidor. Então o que ele diz é o seguinte: o investidor tem incentivo fiscal, na bolsa não paga, principalmente no Brasil você tem juros sobre capital próprio. Por isso que eu digo, uma das diferenças de querer comparar a rentabilidade na bolsa no Brasil e nos Estados Unidos, comparando com Warren Buffett, não faz o menor sentido. Por exemplo, o Brasil tem juros sobre capital próprio, isso não existe nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. O Brasil tem incentivos fiscal, não paga dividendos. Por isso que as pessoas me perguntam: e se o Paulo Guedes taxar o dividendo? A bolsa ainda vai ser muito boa, muito boa. Produtos da bolsa, como fundos imobiliários, são totalmente isentos de imposto de renda. O aluguel que você recebe, você não paga nada de imposto de renda. Se você compra um imóvel para alugar, além de você pagar 27,5% em cima do aluguel, que na bolsa você não paga nada nos fundos imobiliários, você, se fica desalugado, você vai pagar IPTU, condomínio. Então, está percebendo como você estudar educação financeira, ler, seguir mentores que já chegaram lá antes de você, vai fazer você chegar uma hora que você sabe todos esses meandros que vão cada vez acelerar mais o seu enriquecimento e levar você a níveis jamais imagináveis. Porque eu sempre digo, o difícil é o primeiro milhão. Depois do primeiro milhão, fazer vários milhões é muito mais fácil, porque você aprende todas essas coisas, e são todas essas diferençazinhas que vão fazer você chegar ao primeiro milhão e depois decolar para muitos outros. Então ele diz, para fechar o quadrante Kiyosaki, ele diz: o cara é empregado, mas ele acha que ele precisa primeiro ser autônomo, depois ele tem que ser empresário, para um dia talvez ser investidor. Investidor é uma coisa muito longe. A maioria dos empregados não imagina que pode também ser um investidor. A maioria das pessoas pensa que investir na bolsa precisa ter muito dinheiro. Não, não. O mesmo que você põe na poupança, você põe na bolsa, R$100, você compra um fundo imobiliário que te dá, às vezes, 0,6% ao mês, mais do que um imóvel alugado de tijolo, porque é um fundo com vários imóveis de alto padrão, onde você não tem que pensar em administração. Enfim, um outro produto muito bom de bolsa de valores. Mas o Robert Kiyosaki, entre várias coisas muito importantes, mas a que eu considero mais é esse quadrante, onde ele explica que você pode você pode transitar nos 4 quadrantes livremente, ou ser mais de um ao mesmo tempo. Mas os piores são empregado e autônomo. Os melhores são empreendedor e investidor. E você pode ser investidor sendo empregado. E é o que eu digo para todo mundo: você enriquece com salário. Qualquer um enriquece com salário, desde que você use os conhecimentos do milionário automático e já separe automaticamente todo mês alguma coisa. Para separar alguma coisa todo mês para investir, você tem que pagar-se primeiro. Você tem que gastar menos do que você ganha. E isso é uma coisa que as pessoas que não têm educação financeira têm dificuldade. As pessoas gastam mais do que podem. Acham que recebem um cartão de crédito, que aquele é dinheiro dele para gastar. Não é, pessoal. E o cara entra na bola de neve das dívidas. Invista e entra na bola de neve da fortuna. Bom, em quarto lugar, nós temos O Poder da Educação Financeira, de Robert Kiyosaki também. Ele vai fundo na educação financeira, só trata desse assunto. É muito material que o Robert Kiyosaki tem. Depois, em quinto, Quem Mexeu no Meu Dinheiro? Isso daí, esse livro é um dos melhores. Ele vai falar sobre por que os gerentes de banco nenhum está interessado em fazer você ganhar bem com o seu dinheiro. Ele está interessado em ganhar uma boa comissão, porque o patrão dele, né, o dono do banco, exige que ele cumpra metas de vender aqueles produtos ruins que eu já explico aí nos meus vídeos, ficções financeiras. Vou botar aqui em cima o link para vocês revisarem esse vídeo que eu fiz, ficções financeiras, que são produtos bancários, que não são investimento, que só com todos os produtos bancários, de poupança até fundos de investimento, passando por todas aquelas letrinhas, CDI, CDB,
Tudo é compensação das perdas da inflação. Nenhum cresce. Todo só acompanha a inflação. Nada é investimento. E o Robert Kiyosaki bate fundo nisso. Então, quando eu comecei a falar sobre essas coisas nos meus vídeos, no meu canal, primeiro foi porque eu vivi, aprendi, mudei a minha vida e comecei a enriquecer com base nesses conhecimentos desses livros. E depois eu comecei a ensinar para vocês através do meu curso e através daqui dos vídeos do YouTube. Então, o poder da educação financeira. 4, quem mexeu no meu dinheiro. 5, 6, independência financeira. Essa frase tão bela, tão almejada. Quem não quer independência financeira? Eu sempre conto nos meus vídeos e as pessoas sempre perguntam: como que você conseguiu com 500 mil reais ganhar 10 mil reais por mês, reinvestir 5 e viver com 5? Aí as pessoas falam: então eu consigo ficar independente financeiramente com 500 mil reais? Outro dia o cara me perguntou aqui agora, esses dias: eu tenho um apartamento de 500 mil, então se eu vender, eu vou me aposentar? Eu falei: não, meu amigo, eu não sei quanto é que você precisa para se aposentar. Eu pude parar de trabalhar, eu pude me tornar independente financeiramente no sentido, não preciso mais trabalhar, mas eu não estava satisfeito com 5 mil reais por mês. Eu queria muito mais. E de lá para cá minha vida mudou muito e está mudando cada vez mais, porque eu uso sempre, todo dia, em tudo que eu faço, em tudo que eu trabalho, todo dinheiro que eu ganho, os mesmos princípios de todos esses livros que eu estou passando aqui para vocês. Então, independência financeira, 6º livro. 7º, desenvolva a sua inteligência financeira. Existe inteligência emocional, inteligência, tudo que é tipo de inteligência, livros sobre tudo quanto é tipo de inteligência. Mas vocês já tinham ouvido Inteligência Financeira, de Robert Kiyosaki? Todos esses livros estão traduzidos em português. Muitos deles eu li há vários anos atrás em inglês, quando não tinha nem tradução para o português. Então, 7º, desenvolva sua inteligência financeira. 8º, aí já não é mais o Robert Kiyosaki, tá? O livro é um livro pequenininho, bobinho, simplesinho, mas que eu li logo no começo da minha carreira como investidor de bolsa. Ele se chama A Receita do Bolo, do Mauro Kalil, que é um educador financeiro que começou muito bem nessa época. Ele era autônomo, ele dava muitas entrevistas na internet e ele explicava, e eu tenho num vídeo meu, se não me engano, de 150 a 1 milhão. Vou colocar aqui em cima para vocês, tá? De 150 milhões, onde está lá o Mauro Kalil, e ele explica que com qualquer pessoa com 150 reais ou 300 reais por mês, em 10 anos, 10, 15 anos, faz mais de 1 milhão. Eu falei: caramba, se o Mauro Kalil está dizendo isso, e na Bolsa de Valores, os ingredientes essenciais para o seu primeiro milhão. E eu sempre falo que o primeiro milhão é mais importante, o mais difícil, mas não é impossível, é até fácil. Qualquer um consegue isso em 10 anos com qualquer tipo de salário. Porque se com 150 reais ou 300 reais, eu digo que com 500 eu provei no meu vídeo A Cura da Pobreza. Vou colocar aqui em cima de novo A Cura da Pobreza. Eu explico lá como que com 500 reais você faz 1,4 milhão no mínimo a 40% ao ano na Bolsa de Valores, com as estratégias corretas, que aí eu ensino lá no curso Como Enriquecer na Bolsa. O guia de ações, que é o suporte dos investidores do curso, que hoje é acessível para todas as pessoas, fornece uma carteira de ações, que é a minha carteira que eu carrego há 10 anos, que ela sempre deu uma média mínima de 40% a 50% ao ano. E eu tenho um vídeo meu que eu esqueci o nome agora, falando sobre 50% ao ano, porque eu sempre comento as mesmas coisas, porque elas são reais, eu não estou inventando, não é um videozinho que eu vou, não, eu vim há 4 anos provando, falando sobre os juros compostos, como que acontece, e o guia de ações para quem já sabe investir, porque muita gente quer comprar o guia de ações sem saber investir, sem conhecer as estratégias. Não, o guia de ações é só um guia de ações para saber escolher as ações corretas, mas tem que saber as estratégias para se usar no investimento em bolsa e também saber quais as melhores ações. Mas essas ações precisam ser acompanhadas todo mês. Então por isso que tem o guia de ações, condições mensais. E por último, para quem já sabe investir, e aqui eu vou passar os 2 últimos livros para pessoas que já sabem investir. Para quem já sabe investir na bolsa, isso é uma recomendação para os meus alunos do curso Como Enriquecer na Bolsa. É O Mercado de Ações em 25 episódios, do Paulo Portinho. A Bolsa de Valores brasileira desde 1995. Ele faz um apanhado, eu gosto muito desse livro, porque ele faz um apanhado da Bolsa desde a época de 1995, mas ele vai naqueles pontos fundamentais para se analisar uma empresa, que são ROI, PL, aqueles termos complicados
que são citados na super carteira do Guia de Ações, que os meus alunos já aprenderam, mas muita gente não aprende, então você tem uma noção boa. Ele não trata de estratégia, mas ele cuida da história da Bolsa e cuida dos termos técnicos de uma forma muito fácil do leigo entender. Então por isso que eu recomendo eles como reforço para os meus alunos que já viram tudo isso no curso, mas também viram a parte de estratégias, que isso eu não conheço ninguém que tenha. Porque estratégia precisa se falar muito. Eu nunca vi num livro estratégia, porque no curso eu trato de tudo em conjunto. São estratégias, são armadilhas, como as ficções financeiras, que não se pode cair mais. São muitos exemplos, entrevistas com milionários e bilionários, Warren Buffett, vários bilionários brasileiros, e também como se buscar as informações corretas, fazer análise fundamentalista. O curso ensina sobre até day trade, que eu condeno, swing trade, todas essas práticas, opções que eu também condeno, aposta, mas tudo isso está no curso, é um curso completo que te ensina tudo sobre Bolsa de Valores. E por último, eu recomendo O Investidor, de Benjamin Graham, que é o livro de cabeceira do Warren Buffett, que é o papa da Bolsa de Valores, que é o homem mais rico do mundo em Bolsa de Valores, que norteou todos os grandes investidores do Brasil, Lírio Parisotto, Luiz Barsi e vários outros que não gostam de aparecer muito, mas que a gente conhece, gestores de fundos, e nos Estados Unidos vários, mas enfim, que seguem Warren Buffett. E Warren Buffett aprendeu com Benjamin Graham no livro O Investidor Inteligente, que é um livro imperdível, tá? É um livro imperdível que inclusive ataca muito a análise gráfica, que hoje tá um debate muito grande no Brasil sobre o prejuízo que o day trade e a análise gráfica e o swing trade está fazendo de mal, principalmente para os jovens brasileiros, na ânsia e da promessa de enriquecerem rápido. O Warren Buffett chama análise gráfica e day trade de astrologia, de adivinhação. Isso porque ele aprendeu com o padrinho dele, que ele chama assim, o Benjamin Graham. É um livro técnico, um pouco grande, mas enfim, estes são os meus 10 livros de cabeceira de educação financeira, mas o meu livro principal da minha vida é a Bíblia. E para quem pensa que a Bíblia não tem nada a ver com prosperidade, eu posso dizer o seguinte, que existem mais de 300 citações, se não me engano, sobre prosperidade, sobre dinheiro. Basta dizer que Deus fala mais sobre dinheiro na Bíblia do que a salvação para a vida eterna, que é a mensagem mais importante da Bíblia. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio morrer para pagar na cruz pelos nossos pecados, e aqueles que se arrependeram dos seus pecados e crerem nele e confessarem com a própria boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, está escrito lá, versículo João 3,16, procurem, está escrito lá que herdarão a vida eterna e não perecerão. Essa é a mensagem mais importante, mas Deus fala mais de dinheiro na Bíblia do que de salvação, pessoal, porque ele sabe da importância disso na vida da gente. E eu, quando a minha vida deu uma guinada, foi quando realmente eu coloquei Deus em primeiro lugar. E aqui eu quero trazer para vocês só 2 versículos para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Em Josué 1, de 8 a 9, está escrito: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e serão bem-sucedidos. Pessoal, você só vai prosperar e ser bem-sucedido se você aprender com o manual da vida a ser honesto, a não trair a mulher, não trair o marido, aquelas coisas que só vão trazer paz para você e sucesso em tudo que você faz. Não roubará, não levantará falso testemunho contra o seu irmão, é uma série de coisas, Não é só os 10 testamentos que eu estou citando aqui. E uma outra passagem que eu gosto muito, que eu sempre lembro, que é Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas são dinheiro, casa, felicidade no casamento, saúde, As pessoas gostam de pedir tudo isso para Deus, mas Deus pergunta assim: peraí, você está pedindo tudo, você sabe que eu posso te dar e quero te dar, mas você está sendo um bom filho, está sendo comportado, está sendo obediente? Deus é pai, a gente é filho.
Ele só está pedindo que eu dou tudo isso, mas para você dar tudo isso eu não preciso nem dar, porque você, naturalmente, a sua vida vai se direcionar para isso quando você viver sobre o manual da vida, que é a Bíblia, são os ensinamentos de como viver bem. Então, para mim, antes de tudo, tá a Bíblia. Quando você bota Deus em primeiro lugar, você tem acesso a pessoas certas, a mentores certos, a livros certos, e a vida começa a mudar, meus queridos, gradativamente, dia após dia. Deus quer edificar uma grande obra na sua vida, mas primeiro ele tem que cavar as bases para implantar os alicerces que vão segurar a grande obra da sua vida. Busque a Deus em primeiro lugar. Espero que esses livros venham a ajudar vocês a prosperarem abundantemente, porque é isso que Deus quer pra gente. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.